A delegação do Internacional chegou aqui em Belém do Pará com festa da torcida para a preparação visando o jogo contra o Remo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O time já está definido pelo técnico Paulo Pesolano, mas ainda tem dois mistérios em relação à escalação titular. Novidades na delegação que chegou por aqui, com um novo reforço podendo estrear e atletas que estavam no departamento médico ficando oficialmente recuperados. A gente fala, claro, sobre a perspectiva para o Clássico Grenal. A direção do Internacional foi aos microfones, mas não quis se manifestar a respeito da arbitragem em um tom de reclamação. No bastidor, houve a preocupação e ações foram tomadas para proteger os interesses do Inter na decisão do campeonato estadual. A gente fala também sobre mercado de transferências. Tem jogador liberado que já se despediu do grupo em Porto Alegre e a confirmação do zagueiro que está sendo buscado pela direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa repercutindo a chegada do Internacional aqui em Belém do Pará, onde estamos desde ontem para esperar o Internacional que nesta quarta-feira enfrenta a equipe do Remo, buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Uma delegação que chegou sob festa da torcida do Internacional, sinalizadores, dezenas de torcedores estiveram em frente ao hotel onde o Inter está concentrado e fizeram uma recepção bastante calorosa para a delegação do Internacional. E na delegação, algumas novidades. Matheus Bahia, lateral esquerdo, recém-contratado, está aqui em Belém e poderá fazer a sua estreia com a camisa do Internacional. Vai para o banco de reservas, mas é uma opção para Pesolano durante a partida. Além dele, duas novidades vindas do departamento médico. Paulinho e Carboneiro, os dois que haviam sido confirmados pelo próprio Pesolano, estão aqui em Belém e vão para o confronto desta quarta-feira, muito provavelmente como titulares. A lista de relacionados vai pintar aqui com algumas ausências. O zagueiro Vitor Gabriel está fora por não ter se recuperado a tempo da lesão muscular que ele teve no adutor da coxa. João Vitor e também Bruno Tabata estão fora. Tabata em função de uma lesão muscular e João Vitor por uma opção técnica mesmo. Benjamin está recuperado, mas também não viajou aqui para Belém em função do grande número de volantes que o Inter tem à disposição. Treinamento pela manhã, com os portões fechados no CT Parque Gigante, definiu o time, mas que tem ainda alguns mistérios. Na zaga, Félix Torres e Juninho brigam por uma vaga ao lado de Gabriel Mercado. Paulinho deverá ser confirmado. Caso ele não jogue, Aguirre ganha uma vaga na lateral direita com Bruno Gomes sendo titular na posição de volante. Um provável time do Inter, portanto, tem Rocher, Bruno Gomes ou Aguirre, Mercado, Félix Torres ou Juninho e Bernabé. O meio-campo de Ronaldo e a dúvida entre Paulinho ou Bruno Gomes, Alan Patrick sendo meia, de um lado Vitinho, de outro lado Carboneiro, na frente Rafael Borré. Essa é a escalação do Internacional para enfrentar a equipe do Remo nesta quarta-feira no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro, tá? Falando sobre, deixando de falar sobre o jogo, tem muitas informações de bastidor que a gente precisa trabalhar, tá? O diretor executivo do Internacional, Fabinho Soldado, concedeu uma entrevista coletiva na concentração do Internacional e abordou temas bastante importantes. Um deles é a respeito da arbitragem para os dois clássicos grenais. Na ida, apita Anderson Daronco, no jogo de volta, apita Rafael Klein. O descontentamento do Internacional no bastidor é principalmente com o VAR do primeiro jogo, Daniel Nobre Bins, que no ano passado recebeu um veto por parte do Internacional para as partidas. O Daniel Nobre Bins deixou de trabalhar em jogos do Internacional e agora volta, não tinha ainda participado de jogos do Inter nesse gauchão, volta agora e isso gera um descontentamento para a direção colorada, tá? Mas o Fabinho Soldado, ele passou pelo lado dessa discussão, tá? Ele não quis entrar no assunto arbitragem, disse apenas que espera que os árbitros façam bons jogos, não quis entrar na polêmica de reclamar, de tentar estabelecer algum tipo de pressão para essa final, mas no bastidor o Inter agiu. O Inter protestou junto
a CBF, a Federação Gaúcha de Futebol também, em relação à arbitragem, e fez uma espécie de pressão ali de, olha, não vamos, a responsabilidade agora é da Federação Gaúcha de Futebol, não pode ter erro porque a visibilidade e o alvo tá nas costas agora dos árbitros, eles têm que ter cuidado. O Inter fez essa pressão, tá, no bastidor, em função da escala que foi feita pela Federação Gaúcha de Futebol, do Anderson Daronco na ida, Rafael Klein na volta, mas principalmente em relação ao Daniel Nobre Bins, tá? Avançando na pauta, na tarde dessa terça-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre opções de mercado que o Inter tem para o setor da zaga, que é o buscado nesse momento, tá? A gente sabe que o Inter busca um zagueiro brasileiro, experiente e que não seja caro. E eu trouxe 4 opções que o mercado apresenta nesse momento para o Internacional. E essas opções estão no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas, no bastidor do Internacional, na concentração, a gente conseguiu uma apuração importante, de que o nome de Diego Carlos, de fato, é um nome que está na pauta do Internacional. O Inter está tendo conversas com o jogador, está tendo conversas com o Fenerbahçe da Turquia para trazer esse jogador para Porto Alegre, já que o contrato dele se encerra na metade dessa temporada com o Como da Itália, que é o clube que ele está jogando atualmente. Ele pertence ao Fenerbahçe, está emprestado ao Como da Itália e o Inter quer contar com esse jogador provavelmente a partir da metade da temporada até o final do ano, tá? Diego Carlos é um zagueiro de 32 anos de idade, que fez muito sucesso no Sevilha, teve passagens por outros clubes do futebol europeu e atualmente está no futebol italiano. E sim, o Inter quer esse jogador. É uma negociação difícil, mas é uma negociação sim que o Inter está tendo com este atleta, tá? Uma outra informação de mercado importante envolve Alan Benítez. A gente já tinha falado aqui sobre a liberação dele para assinar em definitivo com o Libertad do Paraguai. E ele já se despediu dos seus companheiros, tá? Inclusive, essa foto do Max Peixoto traz ele no aeroporto de Guarulhos indo para o Paraguai. Ele parou em Guarulhos, de Guarulhos ele vai para o Paraguai para assinar com o Libertad, então ele já não está mais aqui em Porto Alegre, o Inter vai rescindir amigavelmente com o Alan Benítez e aí ele assina em definitivo com a equipe do Libertad. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quarta-feira e, claro, odds do Campeonato Brasileiro. A gente fez o bilhetão da rodada aqui na hora da dupla KTO, mas eu quero passar aqui odds do jogo do Inter contra a equipe do Remo, tá? Odd para o Remo de 3.2, empate 3.25, o Inter está pagando 2.35. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!